Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É mais um momento, que nós temos aí para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ele que vive, reina para todos sempre. Amém? Nosso Deus tem sido aí maravilhosíssimo para conosco. Nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero cumprimentar os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, que venhamos aí adorar o nosso Deus, colocar a nossa vida no altar, deixar Deus entrar com as providências nas nossas vidas, que nós possamos crescer na graça, que nós possamos crescer no conhecimento do nosso Deus, que venha ser uma manhã de quinta-feira de uma graça enorme, de um poder do Espírito Santo agindo de uma maneira sobrenatural, que possamos ver a graciosa mão do Senhor derramando bênçãos sobre cada um de nós, que nós possamos sentir a ação do Espírito Santo visivelmente. Amém? Oh Deus de Israel, seja bem-vinda Camila Santos, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus esteja aí abençoando, todos os nossos amados irmãos, amigos, que seja assim um dia de uma grandeza única, que seja assim verdadeiramente Deus agindo com poder e grande glória sobre as nossas vidas, que nós possamos sentir as mãos do nosso Deus, desse Deus que tudo pode nas nossas vidas. Amém? Então, glórias a Deus por nós estarmos aqui mais essa manhã, glórias a Deus por nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor, e que possamos ver verdadeiramente o agir do Espírito Santo nessa manhã, a vida de cada irmão. Amém? Quero nessa manhã estar falando a respeito dessa nossa programação, a respeito de tudo que nós vamos fazer na data de hoje. Amém? Então quero compartilhar com os amados irmãos a programação que nós vamos estar exibindo hoje nessa manhã, falando do poder salvífico do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que Ele tem operado nas nossas vidas. Nós já estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e responsável também por esse trabalho. Hoje nós vamos trabalhar um texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, e vai dizer que há morte na panela, Então nós vamos estar aí trabalhando esse texto, Hoje é dia 14/12 de 2023, nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então quero estar orando, aleluia, juntamente com meus amados irmãos. Vamos nos colocar na presença desse Deus maravilhosíssimo que tem cuidado de nós, que tem feito toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão tem feito toda a diferença. Assim, Deus de Israel, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu nome, coloco, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor, no teu altar, ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra com a tua unção, olha, Senhor Deus, para nós, socorro nosso. Ah, Deus de Israel, só o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Só o Senhor pode, Senhor Deus, transpor com as barreiras, ó Pai, para estar nos ajudando, nos fortalecendo, fazendo, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na tua graça, cresçamos no teu conhecimento. Então nos ajuda, Pai, nos fortalece. Oh Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, que sejamos uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Olha, Senhor Deus,
e nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que nós venhamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua mão gloriosa. Deus, nos ajudando, Senhor Deus. Deus, fazendo, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, uma bênção. Deus, seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, movendo as águas, Pai, ao nosso respeito. Seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Que seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, ó Pai. Deus de Israel, toma, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, nessa manhã. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus. Deus, com um poder tão grande, Senhor Deus, que nós venhamos experimentar, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso caminhar, Senhor Deus, no nosso dia a dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém? Glórias a Deus. É bom, amado irmão, amada irmã, nós estarmos aqui. Renan Araújo, seja bem-vindo também. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja abençoando também as nossas amadas irmãs que já estão conosco aqui, né? Marina Salles Andrade, Karen Ribarra, que Deus esteja aí operando na vida de minhas amadas irmãs, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus, que seja o Senhor a estar movendo as águas, aleluia, a nosso respeito, que as suas mãos potentes estejam nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que nós possamos ver, né, verdadeiramente Deus agindo com poder e glória. Amém? Então quero trazer um texto aí, que está em 2 Reis, capítulo 4. Quero pedir aos meus amados irmãos, às minhas amadas irmãs, que esteja abrindo aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Deixa eu ver se eu tiro aqui no notebook. 2 Reis, capítulo 4. Glórias a Deus. 2 Reis, capítulo 4, do seu versículo 38, né? Versículo 38 ao 41. Eu quero estar com meus amados irmãos e irmãs aí, buscando, né? Isso que Deus tem colocado nos nossos corações nessa manhã, e que nós possamos sentir aí as mãos de Deus agindo com poder e grande glória nas nossas vidas. Amém? 38. Voltando Eliseu de Gilgal, havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colocintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Amém? Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós ouvimos falar a respeito da panela, Mércia, a paz do Senhor Jesus, pastor, e a todos, né? Glórias a Deus. Nós vamos orar por ti, minha amada irmã Mércia, né? Que está em crise de ansiedade. Eu peço aos amados irmãos também que ore por ela, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando no finalzinho a nossa amada irmã Mércia Polinha, né? Mércia Polinha. Nós vamos estar
orando em nome de Jesus. Então, voltando aqui ao texto, então, quando nós falamos da panela, a panela pode ser a sua igreja. A panela, ela pode ser a sua casa, seu local de trabalho. A panela, ela pode ser a sua vida. Nós precisamos entender o que esse texto ele quer dizer para conosco. Nós precisamos entender que quando há morte na panela, nós precisamos da mão de um homem de Deus. Nós precisamos de tudo que Deus tem para conosco, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fortalecer naquilo que Deus tem para nossas vidas. E só há, meu amado irmão, minha amada irmã, remissão, ou melhor dizendo, um antídoto, para essa situação do veneno em Deus. Aqui nós olhamos um texto que fala em Lucas capítulo 16, versículo 17, que aquele homem que clamava do inferno, ele dizia assim: Pai Abraão, mande a Lázaro lá na minha casa, pois eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro alerte todos os meus amados irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento também. E o pai Abraão disse a ele assim: olha, ele tem Moisés e os profetas, que seus irmãos venham ouvi-los. Quando nós ouvimos ele dizer Moisés e os profetas, a gente tem aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. São 5 livros dedicados, que Moisés é o autor, foi ele quem escreveu, assim nós temos aí como direção. E os profetas, tem os profetas menores e os profetas maiores. Naquele tempo não havia escrito ainda o Novo Testamento. Então, Jesus ele está dizendo e direcionando, e ele está dizendo, ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, quando nós lemos, nós estamos ouvindo. E quando nós ouvimos, nós tomamos a direção. Há uma direção a ser tomada, há uma direção a ser buscada. E essa direção, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos tomar para nossas vidas, para que nós não venhamos estar nos alimentando de veneno. As Sagradas Escrituras, ela diz que os irmãos de Bereia, eles eram mais sábios, Então a gente precisa entender a respeito dos irmãos, aleluia, de Bereia, Glórias a Deus. Eu quero procurar aqui, ver se eu encontro. E diz que esses irmãos de Bereias, aqui está escrito em Atos 17, versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. A gente precisa entender, quando esses irmãos bereanos, tudo que se lia nas escrituras, os irmãos de Bereia, eles consultavam juntamente. Por causa de quê? Porque eles queriam, aleluia, saber o que estava escrito, se aquilo que se estava lendo era verdade. Então, os irmãos de Bereia, eles consultavam nas escrituras tudo que estava lendo. Então, eu quero te dizer, meu amado irmão, então há uma necessidade de nós consultarmos, aleluia, as escrituras a respeito
de tudo que está sendo lido, de tudo que está sendo colocado diante de nós. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor. Paulo, ele fala em Romanos, amados irmãos, a respeito de que nós temos, como eu posso dizer, raciocínio. Nós temos um culto racional. O que é um culto racional? Que você raciocina o que está sendo falado, o que está sendo dito. Por quê, pastor Carlos? Porque há uma necessidade, meu amado irmão, porque muitas vezes nós não temos esse raciocínio do que está sendo dito e muitos de nós somos levados pelas emoções. E não é pela emoção que nós temos que nos colocar diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos também estar buscando ao Senhor de uma forma assim, que venhamos a estar recebendo de Deus, raciocinando. Fala, será realmente que isso que está sendo dito é para eu fazer? Eu vou procurar nas Escrituras ver se é realmente o que está sendo dito, o que está sendo feito. E a gente precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, raciocinar a respeito de tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado. Porque senão a gente aplica aquilo na nossa vida, a gente aplica aquilo dentro da nossa casa, no nosso lar, nós vamos matando o nosso filho, a nossa esposa, nós vamos matando os nossos. Outro dia eu ouvi uma amada irmã de Meia Williams, né? E ela estava pregando, ela falava assim, meu marido bebia, mas eu estava junto com meu marido. Meu marido, ele fazia isso, eu estava junto com meu marido. Ele é meu marido. A gente precisa entender, minha amada irmã, meu amado irmão, que nós precisamos ouvir o que diz a Bíblia, que a esposa santa santifica o marido, e o esposo santo santifica a sua esposa. Nós precisamos ganhar os nossos para Cristo, mas muitas vezes nós estamos matando. Ao invés de nós darmos as mãos, nós damos coice com os pés. Então, às vezes a morte na panela, nós precisamos trazer vida para dentro dessa panela, através de uma oração, através da bondade do coração, através de um amor. Nós precisamos fazer toda a diferença. Nós precisamos ser uma bênção na vida dos nossos. Eu lembro que eu estava vendo aquele filme, O Quarto de Guerra, né? E aquela senhora, ela falava que houve um tempo da vida dela que ela não teve maturidade para com seu esposo, né? E ela sofreu muito, né? Mas ela aprendera e aquilo tudo que ela aprendeu, ela estava passando para que outras esposas não sofressem. E ela aprendeu, aleluia. Carolina Ferreira, seja bem-vinda. Isso mesmo, ela está dizendo assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Isso mesmo, está em Provérbios, né? Nós sabemos que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que conforme nós lemos esse texto, nós precisamos entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos estar buscando ao Senhor e falando, Senhor, olha, eu sei que o meu pastor é uma bênção, o meu pastor falou isso, o meu pastor falou aquilo, mas eu preciso ouvir de Ti, eu preciso consultar nas Escrituras. E às vezes, amados irmãos, nós nos alimentamos de veneno porque nós somos preguiçosos. Nós queremos estar sempre recebendo na boca, né? Igual filhote de passarinho. A gente precisa ter interesse pelas Sagradas Escrituras. Nós precisamos ler pelo menos aquela porção diária, né?
para que Deus esteja falando conosco, para que nós estejamos atentos a tudo que Deus tem falado, a tudo que Deus tem feito. Nós precisamos, aleluia, buscar ao Senhor. Nós precisamos, aleluia, estar indo de encontro ao nosso Mestre, falando: Senhor, as diretrizes que eu devo tomar são essas, e perguntar ao Senhor dia a dia, porque o Senhor, Ele vai estar conosco, o Senhor, Ele vai, aleluia, nos orientar. E a orientação, meu amado irmão, é uma coisa preciosíssima. Nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, falar com o Senhor a cada dia. Porque o Senhor disse que, ali em Mateus, nós costumamos falar sempre, Mateus capítulo 28, versículo 18, Ele disse: foi-me dado no céu e na terra todo o poder. Portanto, ide, pregai o Evangelho, ensinai os meus mandamentos, ensinai o povo a se arrepender. Agora, depois do arrependimento, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele estará conosco. Mas nós precisamos, nessa caminhada que o Senhor está conosco, Ele está do nosso lado, nós sabemos, Ele está dentro de nós sabemos através do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a gente precisa falar com Ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu estou nessa situação de fraqueza, eu tenho me alimentado de veneno, eu tenho me alimentado de tudo que realmente não edifica a minha vida. E aquilo que a tua palavra diz, que nós devemos mortificar a nossa carne e viver no Espírito. Eu tenho alimentado muito a minha carne, e o meu espírito está fraquinho. A gente precisa então buscar ao Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele disse que orou o Senhor 3 vezes, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a morte na panela, a gente precisa nos desvencilhar dessas situações que têm se levantado hoje em dia. Tem muito modismo que nós estamos vendo hoje em dia, são coisas assim que a gente não precisa dentro da casa do Senhor. Hoje em dia, para passar a unção um para o outro, a gente está vendo pastores ou até mesmo aqueles dirigentes cuspir um dentro da boca do outro para passar unção. Não está escrito isso na Bíblia. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, ter sabedoria. A Bíblia diz, preste bem atenção, quando fala do centurião romano. O centurião romano, ele pede ajuda aos discípulos do Senhor Jesus, aqueles que participavam ali na sinagoga. Ele diz assim: meu servo está moribundo, terrivelmente doente dentro de casa. E ali a palavra vem até ele, e Jesus está já no meio do caminho, quase chegando. E ele manda outros servos ir ao encontro do Senhor e fala assim: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas eu creio que o Senhor, da onde que o Senhor está aí, o Senhor falando uma palavra, meu servo ficará curado, porque eu sou chefe de 100 soldados. Eu digo a este, ele vem. Eu digo a este, vem, e ele vem. Eu digo ao outro, vai, e ele vai. E assim eu creio que o Senhor der uma ordem, daí onde que o Senhor está, as coisas vão acontecer. Do mesmo modo, eu aqui no Rio de Janeiro, eu orando para você ficar curado, aonde quer que você esteja, no lugar do planeta Terra, você ficará curado no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que aonde o Senhor, o Deus de Israel, quiser batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. Nós precisamos então colocar a nossa vida no Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos fluir, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a Carolina está dizendo assim: peço oração pela minha família. Meu marido está preso
no semiaberto. Aleluia. Vai vir na saidinha de Natal. Nós vamos estar orando, tá? Irmã Carolina, nós vamos estar buscando aqui o Senhor, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero estar orando aí, pedindo você também para estar orando para Mércia Poliana também, crise de ansiedade, orando pela amada irmã Carolina e pelo seu marido que vai estar chegando em casa, né? Nessa oportunidade de uma porta aberta aí para estar passando o Natal com a família. Então vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tome nas tuas mãos, ó Pai, a Mércia Poliana, Senhor Deus, que está com a crise de ansiedade, Pai. Nós clamamos, ó Deus, que a tua mão potente, ó Pai, esteja sobre ela. Tira, Senhor Deus, toda a ansiedade, Pai. Pois a tua palavra diz, Senhor Deus, não andeis ociosos por coisa alguma. Aleluia, glórias a Deus. Pois olha os lírios do campo, os pássaros. E o Senhor diz que não era para andar ocioso, nem para o que comer, nem para o que vestir. Pois os lírios do campo estão lindos diante dos nossos olhos. E diz que nem Salomão se vestiu como um deles em toda a sua glória. Mas hoje estão lindos, amanhã são lançados no fogo. Fala também dos passarinhos, ó Pai, no campo eles não tecem nem fiam, mas o Senhor os alimenta todos os dias. Ah, Deus de Israel, como é bom poder confiar em Ti e esperar no Senhor. Porque a Tua palavra diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Toma, Senhor Deus, a Tua filha Mércia, Senhor Deus, Poliana, nas Tuas mãos. E faça, Senhor Deus, com que ela, Senhor Deus, venha entender isso. Em que ela venha, Senhor Deus, sossegar diante dessa palavra, diante do Senhor, e que ela possa ter esperança em Ti. Toma também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Carolina. Aleluia, Senhor Deus, que está esperando o seu esposo chegar em casa, Senhor Deus. Aleluia, nesse Natal. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja os abençoando, guardando, livrando do mal. Faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor Deus, sobre esse casal, sobre essa casa, sobre este marido, ó Pai. Deus de Israel, protege, Senhor Deus, guarda. Opera, Senhor Deus, com o exército do céu. Também, Senhor Deus, somos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, que estão conosco nesta manhã. Faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória. Ministra, Senhor Deus, aleluia, através do Teu Santo Espírito, das Tuas mãos potentes. Nos ajuda, Pai, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, aleluia, a vocês, que Deus esteja dando a vocês um dia maravilhoso, aleluia, de quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Um abração do pastor Carlos e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, em nome de Jesus. Amém?